Olá, querida família. Olá, meus queridos alunos. Como que vocês estão? A prof, espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. E olha só, eu vim aqui gravar esta aula para a gente ficar um pouquinho mais pertinho, junto com o Javali Pepe e o professor Corujão. Vamos retomar um pouquinho o que o professor Corujão nos ensinou até agora? Vocês se lembram da história da floresta, do incêndio que aconteceu lá na Floresta Viva? Então vamos lá. Os animais da Floresta Viva, eles viviam em desarmonia, eles viviam brigando, até que um dia aconteceu um incêndio muito feio. E o que aconteceu? Os animais se desesperaram, eles começaram a ajudar um ao outro, eles esqueceram as diferenças deles. E assim as nuvens ficaram tão emocionadas que elas começaram a chorar. E com o choro das nuvens a gente conseguiu apagar um incêndio na floresta. E o professor Corujão ficou muito feliz porque ele começou a perceber que as relações entre os animais começou a ser saudável. Mas o tempo passou e os animais voltaram novamente à desunião. Eles voltaram a brigar, a se xingar, a não respeitar um ao outro. E isso deixou o professor Corujão muito triste. E ele começou a pensar, eu preciso ajudar esses animais a ter relações saudáveis. Porque nós precisamos pensar o quê? Vocês se lembram que na nossa sala nós falamos sobre o pensamento de espécie? Nós precisamos a pensar como espécie, porque todos nós estamos no mesmo mundo. Então todos nós precisamos nos ajudar. Precisamos pensar que as minhas atitudes pode machucar o outro, assim como as minhas atitudes podem ajudar o outro a ser melhor, a ser uma pessoa mais feliz. Então é isso que é pensar como espécie. Então vamos lá para a nossa apostila? Vamos lá na página 44 ver o que o professor Corujão nos trouxe. Professor Corujão, olha lá. Caro aluno, vamos pensar em aprender como podemos praticar a inteligência no nosso dia a dia? Como será que nós podemos praticar a nossa inteligência saudável no nosso dia a dia? Vocês já fizeram muitas coisas em sala de aula, né? Nós já fizemos os cartazes, né? Vocês colocaram diga não ao bullying, diga não à violência, para ter relações mais saudáveis em sala de aula. Vocês colocaram aquela semana do nosso desafio sobre elogiar os colegas, elogiar a família. Então, tudo isso auxilia a termos relações mais saudáveis uns com os outros. Ei, precisamos usar a nossa inteligência sempre. Olha o macaco Totó falando. Em uma mesma situação, as personagens irão demonstrar duas atitudes diferentes. Como reagimos se usamos a nossa inteligência e como reagimos se não usarmos a nossa inteligência para escolher o que pensar, pensar antes de reagir e respeitar os amigos. Então vamos lá. Aqui o da prof já vem pronto, mas na apostila de vocês, na página 46, vocês vão ter esses quadrinhos aqui em branco. E lá no finalzinho da apostila, onde está escrito encartes, vocês vão recortar onde está escrito assim, quadradinho 1, pensamentos saudáveis. Então aqui vocês vão ter, já sabe usar a inteligência para construir pensamentos saudáveis. Então do quadro 1, vocês vão recortar aquelas imagens que vocês acham que a pessoa já sabe usar a inteligência para construir pensamentos saudáveis. E vão recortar aqui. Por exemplo, eu vou conseguir aprender. Se precisar, peço ajuda à minha professora, mas não vou desistir. Então, isso é saber usar a inteligência. Ainda não sabe usar a inteligência para construir pensamentos saudáveis. Olha aqui o menininho falando, eu sou burro mesmo, nunca vou aprender. Então, isso não é um pensamento saudável, isso é um pensamento destrutivo. Ele vai acabando com a nossa autoestima, né? Vai deixando a gente cada vez mais para baixo. Então, no primeiro quadrinho, vocês vão colocar aqui na primeira fileira, quando a criança já sabe usar a inteligência saudável. No outro quadrinho, quando a criança ainda não aprendeu a ter pensamentos saudáveis. Quando vocês terminarem essa primeira página,
vocês vão voltar lá no encarte, no final da apostila, e recortar o quadro 2. Pensar antes de reagir. E vai ter a mesma situação. Vocês vão recortar as figurinhas. Na primeira fileira, vocês vão colocar: já sabe usar a inteligência para pensar antes de reagir. E do lado do quadrinho, precisa aprender a usar a inteligência para pensar antes de reagir. E aí vocês vão colar as figurinhas conforme o que vocês aprenderam, o que vocês acham. Terminado esta página, nós vamos lá para o quadro 3. Então, vocês vão lá no final da apostila recortar o quadro 3, respeitar os amigos. E da mesma forma, a primeira fileira vocês vão colar as figurinhas onde vocês acham que eles já aprenderam a usar a inteligência para respeitar os amigos. Na segunda fileira, vocês vão colocar: precisa aprender a usar a inteligência para respeitar os amigos. Então, vocês vão colar as atitudes. E é isso daí. Então, crianças, para a nossa primeira aulinha fica essa atividade. Vamos pensar em como estão as nossas relações. Eu estou tendo atitudes mais saudáveis ou atitudes menos inteligentes? Como que vocês estão agindo ultimamente? Então, vocês vão fazer as atividades, registrar e mandar aqui para a prof. Combinado? Então, um beijo e até a próxima aula.